Seja muito bem-vindo ao canal da Advocacia Schettini e hoje eu vou falar com você sobre planejamento previdenciário. Você está com dúvida, quer saber se o planejamento previdenciário ele é para você, se ele pode ou não te ajudar, se ele é uma falácia? Por que está todo mundo falando de planejamento previdenciário? Vamos matar essa dúvida de uma vez por todas? Eu estou com um caso aberto aqui para mostrar para você como que é um planejamento previdenciário, como que ele pode te ajudar. Muitos clientes têm indicado pessoas aqui para mim e na hora que vai indicar, a pessoa fala assim, poxa, mas o que é esse planejamento estratégico? Ou esse planejamento previdenciário? Como assim um plano estratégico de aposentadoria? O que é isso? Como isso pode me ajudar? Então hoje eu vou mostrar para você na tela um caso real de uma cliente que eu atendi e você vai entender como isso pode ajudar. Olha que interessante esse caso da minha cliente. Ela pagava R$ 925 de INSS, de contribuição do INSS. E lá no CNIS dela, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, constava um salário de R$ 2.700, R$ 2.700. Fiz esse planejamento estratégico para ela. Ela pagava um valor muito alto de INSS, R$ 925. E o grande problema é que ela estava tendo um reconhecimento de um salário de R$ 2.700, muito baixo para um valor muito alto que ela paga. Mas Danilo, não é 20% do valor? R$ 2.700, 20% vai dar aí R$ 540. Pois é, ela pagava como empresa, ela pagava a parte patronal e a parte empregado. Então ela pagava ela como empresa e ela pagava ela como empresária. Gente, muito alto o INSS dela. Nós fizemos o planejamento, ela passou a pagar R$ 825, diminuiu R$ 100, para ter considerado um salário de R$ 7.500 do INSS. Quer dizer, ela tem um salário hoje considerado no teto no INSS, ela realmente tem uma boa renda, ela tem um salário considerado hoje no teto da Previdência, pagando menos do que o que ela vinha pagando antes. Para ela foi uma baita de uma vantagem. Ela pagava já 925, ela passou a pagar 825 para ter quase 3 vezes mais de salário no INSS. Isso vai gerar um impacto absurdo na aposentadoria dela e eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou essa questão. Então sim, o planejamento previdenciário, ele é para você, ele pode te ajudar. Aliás, todas as pessoas que estão ativas e pensam em aposentadoria, até aquelas que não pensam, elas nem sabem ainda, mas precisam do planejamento estratégico. Eu, por exemplo, tenho meu escritório aqui e os meus 7 escritórios. Todo ano eu faço um plano estratégico do ano seguinte. As ações que nós vamos tomar, quanto a gente quer aumentar de faturamento, de clientes, enfim, todo o planejamento da minha empresa, eu faço e isso é importante para mim, para o meu crescimento. E é por isso que a Advocacia Schettini vem crescendo. Por que você não pode fazer um plano estratégico de aposentadoria? Para quando você chegar na melhor idade, você realmente ter um valor confortável. Infelizmente, em decorrência do passar dos anos, a nossa força de trabalho vai diminuindo. Então é importante sim pensar num plano estratégico de aposentadoria. O que mais me dói hoje, quando eu ouço alguns clientes já de mais idade, é falar, poxa vida, doutor, eu não pensei, quando eu era mais jovem, que eu podia me aposentar. Pois é, você pode se aposentar, você vai se aposentar se tudo der certo e você tem a oportunidade de escolher a melhor aposentadoria. E isso está nas suas mãos, beleza? Eu vou te mostrar aqui agora como que é esse planejamento estratégico. Antes, aproveita aqui para se inscrever no canal, porque eu sempre estou colocando conteúdo que pode te ajudar em relação aos seus direitos previdenciários e trabalhistas. Então não marca bobeira, tá bom? Comenta também o que você achou aqui do canal, tá? Deixa ativado o sininho, porque toda vez que vier um conteúdo novo, você já recebe em primeira mão, beleza? E não esquece também de dar aquele joinha aí, porque eu tenho certeza que esse planejamento ele vai tirar toda a sua dúvida, então fica comigo até o final. Vamos lá? Ó, esse aqui é um caso real, então, e ele vem dessa forma. Eu suprimi aqui os dados da pessoa, né, por questão de confidencialidade, mas eu vou mostrar para você aqui como que é esse planejamento, tá bom? Então, ó, veja, ele tem 73 páginas, esse daqui, ó. Ele é um plano personalizado, cada pessoa vai ter o seu. Então a minha avaliação, ela é do seu caso, ela não é um Ctrl+C, Ctrl+V, então eu não aplico aqui modelão. Eu preciso entender o seu caso, isso é uma análise estratégica de aposentadoria. Então eu preciso ver o seu caso e eu vou avaliar ele em 3 pontos. Passado, tudo o que aconteceu com você, todo o seu histórico laborativo. Eu preciso entender tudo o que aconteceu e quais são as possibilidades. Eu preciso entender a sua situação atual, presente.
Então eu preciso entender quanto tempo de contribuição você tem hoje, quais são os problemas que você tem em relação, por exemplo, ao seu CNIS ou às empresas que você trabalhou. O CNIS que nós falamos, Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o seu extrato lá no INSS, beleza? Então eu preciso entender como está essa situação hoje e eu preciso projetar o seu futuro. Bom, quais seriam cenários possíveis para você? Se você pagasse no teto, se você pagasse no salário mínimo, se você parasse de pagar, toda essa projeção eu faço. E aí a gente não tem dúvida. A gente já tem uma previsão do que pode acontecer em relação à sua aposentadoria. Então você toma uma decisão muito mais consciente. Então já começamos bem aqui explicando o fundamento aí do planejamento previdenciário. Beleza? Bom, então ele começa dessa forma. Eu vou aqui... Vamos lá então, ó. Aqui vai ter os dados da pessoa, ele é um pareceiro jurídico, né? Eu trago aqui algumas informações preliminares e aí você leva isso para casa, você pode dar uma olhada e avaliar tudo. Tendo dúvida, depois você também pode estar tirando dúvida com o advogado que fez isso para você, né? No meu caso, pelo menos, eu sempre que entrego isso aqui surgem dúvidas, não tem jeito, é um documento extenso e às vezes até um pouco complexo para a pessoa entender, então eu faço uma reunião, explico certinho, detalhe por detalhe, o importante é você não ficar com dúvida. A ideia do planejamento previdenciário é você tomar uma decisão consciente. Tá bom? Então, ó, todos os períodos de contribuição, então aquilo que eu falei do passado, né? Eu preciso entender qual que é o passado da pessoa aqui, quais empresas ela trabalhou, vou anotando uma a uma aqui. Eu faço algumas análises aqui, ó, em relação a como é que tá quais são as inconsistências que tem aqui no CNIS dela e eventuais outras inconsistências. Vou anotando aqui. Isso é importante para a gente poder preparar. Ó, aqui, nessa parte eu já dou uma conclusão aqui, ó. No ato do protocolo deve ser ressaltado tal inconsistência. Então, as inconsistências que foram colocadas aqui, eu já trago o que precisa ser feito para poder ser resolvido quando no momento da aposentadoria. Digo também que não existem outras inconsistências capazes de prejudicar a concessão. Então aqui eu fiz uma avaliação completa de todo o histórico da pessoa, beleza? Agora a gente vai projetar o futuro. Vi passado, vi presente, agora vamos entender aqui o futuro. E essa parte aqui é interessante, porque aqui é onde você vai realmente tomar a sua decisão. O que aconteceu, aconteceu. A situação atual, a situação atual. Agora o futuro, esse sim, você pode mexer. Então daqui para frente, se você vai contribuir ou não, se você vai aumentar o valor, se você vai diminuir, você agora tem como saber, porque a gente faz um plano para isso, beleza? Então, ó, análise dos cenários possíveis. Aí eu trago um primeiro cenário para ela aqui, ó, uma aposentadoria por idade. Ela se aposentaria por idade em 7/11 de 2028. Então, essa é uma aposentadoria que ela poderia ter, que é quando ela vai completar 62 anos de idade. Olha aqui, ó, eu coloco 3 opções para ela. Ela pode pagar o INSS sobre o valor de 2.600, que esse é o valor da última contribuição. Eu falei 2.700, né? Ó, 2.640, esse era o valor que ela estava contribuindo, tá? Então, sobre o valor da última contribuição, se ela quiser continuar com aquele mesmo valor, ela vai pagar isso daqui, que seria, se for 20%, 500 e pouquinho aí, tá bom? Desculpa. A segunda opção é 3.000, ela pode pagar sobre a média mensal das contribuições dela. Ó, a média dela é essa daqui, ó, de 3.600. Então, se ela quiser pagar sobre a média dela, ela vai ter direito a esse valor de benefício aqui. E se ela quiser pagar no teto da Previdência, ela vai ter direito a esse valor. Então, ela pode continuar pagando sobre o que ela estava pagando, ela pode pagar sobre a média dela, que é o histórico de todas as contribuições que ela teve, a partir de julho de 1994. E aqui sobre o teto da Previdência. Então, no caso dela, ela pediu para mim essas 3 opções para poder entender o melhor cenário e tomar a decisão correta. E foi o que nós fizemos aqui. Então, nesse cenário, aqui a gente já entendeu quais são as opções e os possíveis valores de benefício. Segundo cenário, é uma aposentadoria na regra de transição por pontos. O que é interessante do planejamento previdenciário? Que eu vou trabalhar todas as hipóteses de aposentadoria. A gente não tem uma possibilidade de aposentadoria. Depois de novembro de 2019, surgiram várias possibilidades de aposentadoria. E aqui eu avalio cada uma dessas possibilidades para realmente ver se a primeira, a segunda ou a terceira é a melhor para ela. Então eu vou fazendo uma simulação de cada uma das hipóteses de aposentadoria, das possibilidades de aposentadoria, para entender qual é o melhor cenário. Nessa daqui, ó, veja, ela vai aposentar em 2034. Aquela era 2028.
Os valores dessa daqui, ó, você vê que não diferem muito. Ela também pode pagar sobre a última contribuição, sobre a média dela ou sobre o teto. No cenário 2, ela aposentadoria em 2034, praticamente com o mesmo valor. Então, ó, 4.400 para 2034. E cadê? Aqui o cenário 1. 4 e 4. Não, desculpa, gente. Na verdade, essa daqui tá aqui o valor. Minto, ó. Esse é o valor aqui, ó, tá? Desculpa. Ó, 2.640, ela pode pagar sobre a média dela ou sobre o teto. Nesse caso, ela vai ter 3.500, 3.600 e 4.900 de aposentadoria. Ela tem aqui uma aposentadoria um pouco maior, porém ela aposenta em 2034, como eu mostrei aqui. Aqui ela tem uma aposentadoria com R$ 500 a menos e ela aposenta em 2028. Então, o que é mais vantajoso? Aí a pessoa toma a decisão dentro dos seus objetivos, né? Obviamente que eu oriento e auxilio, não oriento a tomar essa ou aquela decisão, mas eu tiro todas as dúvidas, todos os problemas que dificultam você de tomar a sua decisão. Então, eu vou te orientar. No cenário 3 aqui, ó, dá uma olhada no cenário 3. Ela aposentaria em 2032. Tá? E aí eu trago aqui também toda a construção do raciocínio, tipo de forma de cálculo desses benefícios e tudo mais. Nesse caso, ó, embora ela aposente um pouquinho menos, o valor fica quase igual àquela primeira. Fica quase que R$ 100 a mais aí, tá? Pagando sobre o teto da Previdência, que essa foi a opção que ela escolheu. No cenário 4, ó, ela aposentadoria em 2044. Essa é uma aposentadoria que financeiramente é interessante, vocês vão ver aqui embaixo. Mas olha quando que ela aposenta. Aquela primeira lá era 2028, essa daqui 2044. Então são 16 anos a mais aí para aposentar. No final, vocês vão ver que eu mostro financeiramente como é que você pode tomar essa decisão. Eu falo do ROI, retorno do investimento. Então, esse retorno sobre investimento, eu vou mostrar em cada uma dessas aposentadorias qual que é o retorno que ela vai ter, tá? Ó, primeira opção, então, nessa daqui, da 100%. Olha como que fica o valor dela, do benefício dela aqui, ó. Se ela pagar no teto. 5.700 se ela pagar sobre o teto. Porém, como eu mostrei para vocês aqui, ela vai aposentar em 2034. Então, será que é melhor aposentar com 4.400 em 2028 ou com 5.700 em 2044? Aí cada um toma a sua decisão, né? Cada um tem sua história, por isso que não tem certo e errado aqui. Tem o que realmente interessa aos seus planos estratégicos de aposentadoria, tá? Eu já tive, por exemplo, pessoas que não quiseram aposentar mais cedo, que preferiram esperar para aposentar mais tarde, tá? O ROI mostra que talvez não é uma boa decisão. Mas, enfim, do ponto de vista econômico. Mas existe toda a sua vida para você avaliar. Por exemplo, tem funcionários que trabalham como servidor público. E se ele aposentar, ele perde todas as benesses do serviço público. Então ele fala, não, vou esperar, continuo trabalhando aqui, recebendo, né, os bons valores que eu recebo aqui. Quando eu aposentar, eu aposento com essa aposentadoria aqui num valor melhor, porque senão ele perde o emprego. Então, para algumas pessoas, realmente não é interessante, tá? Bom, trago alguns outros critérios aqui, e aí, ao final, trago uma conclusão. No caso dela, o mais benéfico é a aposentadoria por idade, né? Ela tem duas formas de contribuição, com 20%, e também, como ela tem empresa, ela pode pagar, sendo optante do Simples Nacional, com 11%, que essa foi a opção que ela acabou ficando aqui, tá bom? Bom, e aí eu concluo essa parte. Trago vários anexos aqui, vários documentos que indicam a situação dela. E ao final aqui, ó, eu trago o cálculo do retorno do investimento da contribuição dela. Esse cálculo é muito interessante. Aqui eu faço um comparativo de todas as aposentadorias se ela pagasse dessa forma, 11% sobre o teto. Então, ó, no caso da aposentadoria por idade, ela aposenta aqui, ela vai ter um investimento de 52 mil, porque vão ser 63 contribuições sob o valor do teto, né, 11%, só que ela recebe, observando aí a possibilidade, a expectativa de vida, né, nesse caso aqui a gente está colocando 84 anos, R$ 1.279.000. Então esse é o retorno sobre o investimento que ela teria optando por esse tipo de aposentadoria, tá? Tem a aposentadoria aqui com a idade mínima, e aí a gente também traz aqui a possibilidade, o quanto ela teria de ROI, que é o retorno sobre investimento. Tem aqui o sistema de pontos,
tem aqui, ó, de 100%, lembra? Ó, ó o valor aqui, ó, 355 mil é o que ele está dizendo que ela teria de retorno, né? Retorno sobre o investimento. Mas essa avaliação, ela também pode ser feita avaliando outros cenários pessoais aqui, tá bom? Então, ó, e aí aqui ao final, ó, ele mostra que essa aposentadoria, que é a por idade, né? Ela tem realmente um retorno muito maior em comparação com as outras aposentadorias. Então, esse é um plano muito estratégico de aposentadoria que vale a pena para todo mundo. Ah, mas eu sou jovem, Danilo, comecei a trabalhar agora. Não importa, você pode preparar o seu plano de aposentadoria a partir de agora. Tá bom, Danilo? Estou perto de me aposentar, não tem problema também. Vale muito a pena você avaliar se precisa continuar contribuindo até chegar na sua aposentadoria, se pode aumentar o valor para de repente ter um salário um pouco maior, ou se não tem realmente o que fazer. Tudo isso depende de uma avaliação estratégica que é feita por um profissional especialista em direito previdenciário e principalmente em aposentadoria. Então, por isso que muitas pessoas têm procurado aí, então vem as respostas agora, né? Por isso que muitas pessoas têm procurado o planejamento previdenciário, porque realmente ele é econômico para você. Por que econômico? Porque você toma a melhor decisão do ponto de vista estratégico, e você ou vai ter uma aposentadoria melhor do que aquela que você poderia ter. No caso dessa minha cliente, foi exatamente o que aconteceu. A gente aumentou muito. Se ela continuasse na situação anterior, ela ia receber uma aposentadoria muito menor, ou, em alguns casos, você vai parar de pagar para o INSS desnecessariamente. Então, existem vários benefícios do planejamento previdenciário, ele sim é para você, e o interessante é conversar sempre com um advogado especialista. Ele é quem vai poder te explicar direitinho aí se vale a pena ou não para você pagar mais, pagar menos, aposentar agora, esperar um pouquinho mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, beleza? Deixe seu comentário aqui se faltou alguma informação, se ficou alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer ir lá e responder para você, beleza? Também nos segue nas redes sociais lá, nosso Instagram, @advocacia esquitim, lá também dá pra gente bater um papo mais de perto, beleza? Obrigado, pessoal, até uma próxima.